tudo bem? Eu sou a Chica, sou uma das sócias da Intercâmbio Cristão. E como vocês estão acompanhando, nós estamos fazendo uma série de episódios de podcast para celebrar os 15 anos da Intercâmbio Cristão. Então, não sei se você já escutou alguma das conversas com nossos ex-intercambistas, né? Mas hoje, esse episódio em si vai ser um pouco diferente. Nós queremos te convidar a conhecer um pouquinho mais sobre os valores e princípios que nós carregamos dentro da Intercâmbio Cristão, que nos movem. E, por isso, nós convidamos João Mordomo para estar conosco, porque foi João quem nos ensinou muito sobre o que nós aprendemos e, sim, sobre o que nós decidimos colocar em prática. Não só aqui dentro como empresa, mas com os nossos intercambistas. Então, João, se você puder se apresentar, contar um pouco sobre quem você é, o que você faz. Legal, muito bom. E Primeiro, muito obrigada por estar obrigado aqui. você. É um privilégio, sério, estou falando sério. Muito bom estar com você e muito bom estar falando sobre a importância de várias coisas, a importância de aspectos de empresas que podem fazer uma diferença na vida de pessoas. Nesse caso, o produto, serviços que vocês têm que estão trazendo impacto na vida das pessoas. A gente estava falando antes, então eu acho que eu vou já citar para vocês a minha experiência de intercâmbio, que na medida que nós fomos conversando, eu falei, caramba, a minha vida é o que é, eu estou onde eu estou hoje por causa, em boa parte, de uma experiência intercambial, posso falar assim? Pode. De intercâmbio. Eu sou originalmente dos Estados Unidos, morei 22 anos, os primeiros 22 anos morei lá. E depois 5 anos na Bélgica, e estou aqui há 27 anos. Mas enquanto eu estudava lá na faculdade, eu estudei sociologia. E nos Estados Unidos você tem a opção de fazer major e minor. Então é o assunto, ou é a disciplina em si principal, sociologia. Mas um segundo que para mim foi espanhol, a língua. Não sabia disso. Não? Então, por isso eu fui passar um semestre, um verão longo, digamos, na Espanha, na Universidade de Salamanca, estudando espanhol. E esse intercâmbio foi para eu poder aprender espanhol bem, mas eu morei na casa de uma senhora que alugava, é um dos formatos, digamos, de intercâmbio. Então, e ela preparando sempre aquela paella incrível. Nossa, e depois que siesta, delícia. depois tinha que ser, porque a gente comia tanto. Mas aquela experiência foi a primeira vez que eu saí dos Estados Unidos, porque eu nasci lá. Primeira vez que eu tive uma experiência intercultural, internacional, numa outra língua. Então, por isso, eu acho que talvez eu tenha essa afinidade com a empresa, com você, e com essa visão de conhecer o mundo melhor. E nessa mesma experiência, eu deixei 2 semanas sobrando no final para eu fazer Eurailing, que é aquele passe de trem aberto. Então, eu fui para onde Jesus mandou. Exatamente. Eu falei, porque eu estava pensando, fui para muitos lugares diferentes e acabei saindo de Amsterdã, o meu voo internacional. Então, cheguei lá, depois de 2 semanas, vendo um monte de países diferentes. Aquela experiência mudou a minha perspectiva de mundo e a possibilidade de eu cogitar uma vida fora dos Estados Unidos. Uau. E também, consequência daquela viagem, é que eu recebi um convite para trabalhar na Bélgica. E eu acabei 1 ano depois me mudando para a Bélgica. Então foi logo depois? Foi... Assim, logo depois da Espanha você foi para a 1 Bélgica? ano depois, exatamente 1 ano depois, eu me mudei para a Bélgica. Então, muitas coisas na minha vida hoje aconteceram por causa de uma experiência de intercâmbio. E o que você faz hoje? Então, naquela época eu cofundei uma organização que também envia pessoas para o mundo inteiro. Então, já tinha essa dinâmica, a Crossover Global, outro nome na época. Depois dos 5 anos na Bélgica, eu acabei vindo para cá para abrir a mesma organização aqui no Brasil. Foi nossa segunda base. Hoje nós temos bases em muitos países. Estamos em 35 países. Temos uma equipe global de mais ou menos 35 países também,
acho que estamos em 350 pessoas, mais ou menos, hoje. E muito do que nós fazemos tem a ver com treinamento de líderes, e ministros também e empresários. A gente entende que para trazer impacto real e duradouro numa sociedade, nós temos que trabalhar em várias coisas simultaneamente. Nós valorizamos impacto espiritual, mas não num vácuo. Então, para impacto espiritual, nós plantamos igrejas, mas tem 4 tipos de impacto, não só espiritual. Econômica, social e ambiental também. Então, para ter impacto social, também a igreja ajuda nisso, mas para ter um impacto econômico, são empresas. Então, a gente treina empreendedores, a gente tem equipes diferentes que trabalham com treinamento, acompanhamento, mentoreamento, etc., de empresários, que, na verdade, acaba sendo uma outra organização, que eu também lidero hoje, chamado BAM Global, que é Business as Mission. Esse é nosso modelo de trazer esses 4 tipos de impacto. Tem que ter grupos focando na questão espiritual, social, econômica e ambiental. E normalmente, empresas bem pensadas trazem todos esses impactos. Sim. Então, vocês entendem isso muito bem, porque vocês são uma empresa que vocês valorizam muito os vários tipos de impacto que uma empresa pode até fazer. Pensando, eu acho que fazem 6 anos que nós não imprimimos nada. Assim, tirando um marcador de página, mas nós não... Se não precisa usar papel, não usamos. Se pode trabalhar de casa, se consegue ter um impacto menor, são pequenas coisas, mas são coisinhas... E realmente, áreas diferentes, né? Assim, não dá para focar só numa área e esquecer as outras, né? Porque fica em desequilíbrio. Exatamente. Quando você pensa em 4 tipos de impacto, você tem, dependendo da fase da vida da empresa, ou o momento da empresa, o contexto da empresa, você pode modular. Hoje nós temos que ter... Eu falei impacto, mas na verdade pode pensar assim, são 4 pilares numa empresa BAM, que a gente fala, social, econômico, espiritual e ambiental. Pilares. Pode ser considerados 4 tipos de transformação, ou para um investidor, 4 tipos de retorno no investimento. Meu retorno não é só financeiro. De repente, eu quero ver impacto social, eu quero ver impacto espiritual. Então, impacto, transformação, pilares. Você pode modular na vida da empresa. Hoje, a gente precisa ter um impacto econômico maior, um retorno econômico maior por causa do momento. Legal, mas não vamos abandonar os outros, só que um vai ficar mais... O outro momento, hoje nós estamos numa posição de ver impacto social muito forte. Então, mas é sempre os 4, mas modulando. Então, voltando um pouco, que você comentou sobre os 35 países que vocês estão hoje atuando nessas 4 áreas, digamos, assim... Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Então, primeira coisa, eu quero... São 2 organizações. A Crossover, que está... É uma organização bem definida, que eu mencionei números antes, em 350 pessoas, 35 países, etc. BAM Global é diferente. É uma organização pequena, enxuta, propositalmente, porque nós estamos servindo um movimento global chamado BAM, Business as Mission, negócios como missão. São empresas que trazem esses tipos de impacto. Ok. Deu para acompanhar. Eu me perdi um pouco aqui, gente, mas eu não consegui. Eu fui claro essa vez porque eu estava criando a confusão, talvez, de misturar tudo. Não, mas deu para seguir a linha de pensamento de 2 áreas de atuação, 2 frentes de atuação diferentes, mas organizações diferentes. Exatamente. Mas que acabam sendo entrelaçadas no meio do caminho. E parcialmente porque eu estou na liderança das 2. Hoje eu não estou mais na questão executiva da Crossover. Já fizemos uma sucessão de liderança entre 2017 e 2020, muito legal. Foi muito bem pensado e planejado. E Deus abençoou a transição. A gente não é tão inteligente quanto a gente imagina, mas Deus acompanhou o processo e deu muito certo. Que me deu mais liberdade de focar também mais na questão de Business as Mission. Então, hoje é uma organização pequena com poucos funcionários, mas com muitos voluntários. No mundo,
não vou dizer inteiro, mas Business as Mission hoje está pegando muita visibilidade. Por quê? Com certeza. É um movimento. BAM Global não é um movimento. É uma organização pequena no meio do movimento que existe para catalisar o movimento. Hoje, então, do que nós temos feito para catalisar o movimento? Nos últimos 10 anos, nós temos feito congressos globais grandes, presenciais, virtuais, sempre outros tipos de eventos menores. Nós temos materiais em mais de 20 línguas, nós temos redes em mais de 20 países e redes tópicos também. Então, rede nacional, BAM Brasil. Existe BAM Brasil. Sim. Mas existe BAM em muitos outros países diferentes, ou regiões da África, sul da África, oeste da África. São grupos de países. Nós temos redes temáticos que são, por exemplo, qual é a importância dos negócios para combater tráfico humano? Nós temos uma outra rede chamada Freedom Business Alliance, que são organizações, empresas mesmo. É sempre com fins lucrativos. São empresas reais que existem para combater Então, tráfico são nichos humano. diferentes. Eu me lembro, acho que até, eu não sei se nós falamos isso, mas BAM significa Business as Mission. Isso. Então, negócios para missões. Então, é entendendo como o seu negócio pode ser uma forma de fazer missões. Isso. Não, Sim. e não só dando dinheiro. Pode até ser, para missões dou dinheiro. Negócios como missão é que através da empresa, as pessoas da empresa, as atividades da empresa, produtos da empresa, local da empresa, que pode trazer transformação. Eu me lembro quando você nos mostrou, porque foi você quem nos apresentou esse conceito. Sim. Lá Imagino que sim, não sei. Foi. Em 2013, então descobrimos a data, 2013. E eu me lembro que na época nós tínhamos 5 anos de empresa e nós ainda estávamos tendo dificuldade para ter uma saúde financeira, né? Como pagar bem os funcionários, como se manter. 5 anos é pouco tempo e é muito tempo ao mesmo tempo, né? Mas agora, olhando para mim, era pouco tempo, né, de vida. E nós estávamos numa crise. Será que, ao invés de empresa, nós deveríamos ser uma ONG? Deveríamos ser um ministério? Porque, na época, as pessoas também não valorizavam. Falaram, mas se é cristão, deve ser de graça ou deve ser mais barato. E nós não sabíamos nos posicionar. E eu me lembro que nós trouxemos essa questão para você, lá na sala. E você foi muito enfático em falar, não, a melhor coisa que vocês podem fazer pelo reino é serem uma empresa. Porque vocês não vão precisar de mantenedores, vocês não vão precisar depender de outros, e mais, vocês vão poder gerar lucro para pagar bem funcionários, abençoar famílias dos funcionários, pagar bem os fornecedores, pagar os fornecedores em dia, ser um exemplo também, porque nós fazemos esse relacionamento com empresas fora, de diversos países, que muitas vezes não tem nenhum cristão ali. Então, sendo um bom pagador, sendo um bom prestador de serviço. E eu me lembro que aquilo deu um estalo de, não, é isso mesmo. E eu acho que nós nos empoderamos no sentido, não, vamos fazer uma empresa e vamos fazer bem feito. Sim. Né? E já teve muito momento onde a gente foi questionado. Acho que até, assim, quem trabalhou com a gente já no atendimento, muitas pessoas falavam, mas é cristão? Por que o de vocês é mais caro do que outras empresas? Ou por que vocês não conseguem dar um desconto de 30%, sei lá, 40%? E aí, hoje, o nosso discurso é, se nós dermos esse desconto, nós não vamos conseguir pagar as nossas contas. Nós não vamos conseguir pagar bem as famílias que recebem os intercambistas. Então, existe toda uma rede de conexão, né? E nós sermos bons mordomos daquele... do que é investido na gente, porque os clientes investem não só sonho, mas eles confiam onde eles vão ficar, confiam o dinheiro deles, confiam o tempo deles no nosso serviço. Então, quando você trouxe isso, parece que veio uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo um senso de encontramos a nossa identidade, né? Não precisamos ser diferentes de quem somos. Assim. Você falou pelo menos de 2 coisas extremamente importantes. O peso é grande. Quando não é um ministério, quando não é uma ONG que depende de ofertas, doações, ou você tem que fazer o seu negócio muito bem, ou você vai para baixo, vai
Eu sempre erro essa palavra. Falir? Falir? Yeah. Eu deveria conhecer bem essa palavra. Porque a pressão é que você tem que proporcionar coisas coisas de excelência com excelência. A cultura organizacional é impactado com essa visão de vamos fazer com excelência. Agora, se você está fazendo com excelência, você vai ter gente disposta a comprar. Quando você leva isso além e fala, por que é mais caro? Uma das respostas é porque nós fazemos com excelência. Mas será... Conversa com fulano de tal que foi com a gente o ano passado. Conversa com todos os fulanos de tais, porque todos vão falar a mesma coisa. Sim, valeu a pena. Tudo bem, pode ter uma exceção, mas normalmente vão falar, valeu a pena gastar mais. Qualquer produto ou serviço hoje que é feito com excelência, ninguém fala que não valeu a pena. Sim. Pelo contrário, as pessoas estão dispostas a pagar mais justamente por causa da excelência. Menos dor de cabeça e etc. Exatamente. Então, vocês captaram essa visão cedo e conseguiram implantar essa visão muito bem ao ponto de que hoje a situação financeira é diferente porque excelência acompanhou internamente na cultura organizacional e também externamente nos produtos, Sim. serviços que oferecem. Sim. É muito interessante isso da excelência porque é algo que nós nos orgulhamos. Né? Porque naquele site Reclame Aqui, em 15 anos nós não temos nenhuma reclamação. Uau! Eu não sabia disso, por isso eu falei, deve ter alguém, pelo jeito não tem ninguém que... Ótimo! E nós gostamos de encaminhar o contato. Quando alguém está na dúvida, nós falamos, fale com quem viajou conosco. Porque ele vai poder te falar não só as coisas boas, mas também as coisas difíceis. Porque se vai partir de nós como empresa vai ter um ponto de vista. Mas quem passou a experiência... vai trazer uma experiência genuína. E nós sabemos que fazer um intercâmbio nem sempre é fácil. São muitos desafios que são encarados nesse tempo. Né? Chica, não sei, eu acho que você vai lembrar, não vou mencionar nome, mas logo no início, quase 10 anos atrás, eu conhecendo vocês e aquele processo que nós passamos, eu sabendo dessas... estamos tomando algumas decisões muito sérias. Eu não fiquei receoso de indicar pessoas para o programa. Eu lembro. Os 2 filhos do... E ao ponto de que pessoas que foram no início, quando vocês estavam ainda ajustando, fazendo, mas fizeram com excelência. Conseguiram, mesmo na transição, fazer com excelência, a ponto de dessas vidas terem sido mudadas por causa da experiência com vocês. Uau. E eles falam até hoje, para mim, do gratidão que eles têm... por ter... Tudo bem, às vezes falam por mim, porque eu indiquei. Eu falo, ótimo, mas eu indiquei uma organização de excelência. Por isso, a diferença foi feita e foi tão marcante na vida dessas pessoas. E eu acho que o carregar cristão no nome traz isso. Traz esse peso. Sim. Porque não dá para fazer um trabalho mais ou menos com o nome cristão. Desculpe, 1 Pedro 2,9, declarar as excelências daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Declarar as excelências de Deus. A gente declara de muitas formas diferentes. Vocês, através da excelência, declaram as excelências de Deus. Amém. E algo, eu acho que é contagiante e inspirador, porque nós passamos isso para os nossos funcionários e eu acho que nós queremos que todos saibam que é possível você pensar em trabalho de uma forma diferente. Né? Seja quem é autônomo, seja quem já está dentro de uma grande organização que já tem uma cultura organizacional ou quem tem seu próprio negócio. E hoje os nossos intercambistas, 80% estão no mercado de trabalho. Eu gostaria de perguntar, João, como que quem está ouvindo pode se informar mais sobre o que é Business as Mission, como que eles podem aprender mais para colocar em prática, para de repente trazer esse assunto para suas igrejas, para começar uma conversa sobre trabalho para Cristo. O mais fácil seria... esses intercambistas vão falar inglês muitas vezes, quase sempre, né? Ou estão indo para aprender. Assim, eu ia falar só sobre um site em português, mas acho que eu vou indicar um site em inglês também. E eu também já vou pedir além, num desafio, se eles têm um chamado para povos não alcançados. Então, por favor, vá nesse assunto também. Ok. Então, eles
podem aprender. Nós temos sites BAM Brasil, e é Brasil, então Brasil com S, tá? Mesmo, não deixe meu sotaque enganar você. Não tem Z no negócio, é BRASIL, bambrasil.org. E tem bamglobal.org também. E tem, eu não vou soletrar, vocês vão descobrir ou acertar, ou já sabem, businessasmission.com. Então, o BAM Brasil e BAM Global, esses dois domínios e sites, são sobre as organizações BAM Brasil e BAM Global. businessasmission.com é sobre o movimento. E tem recursos lá para todo o movimento. Não é sobre organização, é sobre o movimento. Hoje tem muitas informações e muitos materiais que nós produzimos para ajudar alguém a entender. Tem e-books de graça. Visitam os sites mesmo. Tem muitos recursos de graça. A gente quase não vende nada, inclusive, porque é outra coisa. As organizações são sem fins lucrativos, são ministérios, então a gente disponibiliza muita coisa de graça. Então, para quem está pensando em trabalhos com povos não alcançados, business é uma das melhores formas de estar presentes nos lugares que você quer trazer transformação, onde os outros modelos não vão funcionar. O modelo tradicional de mandar um missionário convencional não funciona porque esses países não vão dar visto religioso. Mas eu diria, mas por quê? Mesmo dando visto religioso, por que ir como missionário? Por que não ir como empresário ou algum tipo de profissional? Porque além do impacto espiritual, junto com o impacto espiritual e até a favor do impacto espiritual, você traz impacto econômico, social ambiental. Então, eu não vejo razão, a não ser que a pessoa não tem dom, aptidão, chamado para negócios, ok. Mas considera outra possibilidade. Mas eu amo, ok, eu quero ser arquiteto, eu quero ser engenheiro. Não, seja, por favor, seja. Porque essas atividades profissionais vão abrir portas ao redor do mundo ou em outras regiões do Brasil, onde você não vai necessariamente conseguir ter uma presença e fazer um impacto usando modelos convencionais ministeriais. E até o contato com pessoas locais, porque se você vai a trabalho, você é automaticamente inserido num ambiente com pessoas locais, né? E é possível, né? Eu acho que às vezes quem está ouvindo e está assim... isso vem de encontro com o que está no meu coração, é algo que dá para buscar e é possível e é necessário, né? Eu vou falar, chutando, imaginando a idade de muitos intercambistas. Meu filho hoje tem 24. Com 15 anos, duas coisas foram aparentes para todo mundo. Ele tinha aptidão para engenharia e um chamado para servir Deus entre povos não alcançados. Ele nunca falou: ou eu vou ser engenheiro, ou eu vou ser missionário. Ele sempre falou, vou ser missionário, desculpe, eu vou ser engenheiro para que eu possa ser missionário em qualquer lugar do mundo. Ele se formou em engenharia elétrica, foi contratado numa empresa multinacional, ele está fazendo assim, profissionalmente, mas o mais interessante é que quando ele liga para nós, ele está no outro país, e quando ele liga para nós, várias vezes por semana, mas as grandes notícias dele não é algo que ele fez profissionalmente. Ele comenta, tipo, en passant. Tipo, sabe? Desculpe, eu nem sei em português como dizer. In passing. Tipo, e também, por sinal, o meu chefe reconheceu algo importante que eu fiz e vai me mandar para aquele outro país para implantar o negócio lá. Ele quase esquece de falar sobre essas coisas. Semana passada, ele falou, hoje eu almocei, não sei se é isso que você está... com um turco muçulmano, uma indiana hindu, e nós falamos sobre Deus. E ele, ele não teria tido essa oportunidade se ele fosse um ET religioso. Mas ele está lá como engenheiro, e eles também. E sabe, João, acho que isso é legal porque esse é um exemplo... E eu acho que o seu filho já está com uma linha traçada, ele está sendo muito estratégico, né? Nisso, assim. Nós temos muitos intercambistas que ainda estão flertando com a ideia. Mas ao ir ao intercâmbio, eles vão sentar ao lado de um saudita que nunca conheceu um cristão, de um japonês que também talvez possa conhecer, mas não...
E eles vão ser colegas e vão sentar ao lado durante 3, 4, 5 horas, durante 5 dias na semana, durante uma semana. E naquela cumplicidade de estamos num lugar estranho, não sabemos falar direito a língua, e gera uma amizade. Sim. E nós entendemos que desde os intercambistas mais novos de 15 anos até os de 65, 70, eles podem criar amizades genuínas com pessoas que nunca conheceram um cristão antes. E como essa semente pode, né? Ele está conhecendo pré-cristãos, na verdade, né? Conhecendo pessoas que vão conhecer a Cristo, talvez por causa daquela cumplicidade, daquela amizade, daquele relacionamento da sala de aula, né? E olha, eu vou afirmar isso 100%. Para quem está pensando, legal, eu espero que todo mundo esteja pensando assim. Impacto para a glória de Deus. Mas muitos vão pensar, mas a minha carreira, a minha profissão. Ok, vamos falar sobre isso também. Existe hoje, provavelmente todo mundo assistindo já ouviu falar de inteligência emocional, porque está na moda bem mais de uma década aqui e mais de 20 anos, quase, eu diria 30 talvez, globalmente. Hoje existe algo chamado inteligência cultural, que se você olhar a importância das duas coisas, você vai entender. Inteligência emocional começa comigo no sentido de autoconhecimento e a habilidade de me entender bem para poder funcionar bem, aplicação no trabalho, então, para funcionar bem no meu trabalho. Só que hoje o trabalho para quase todos esses intercambistas em potencial exige que eles tenham a habilidade de se comportar mais, de poder trabalhar junto com outras culturas. Agora, não é necessariamente uma cultura étnica diferente. Muitas vezes como você estava falando, como meu filho está vendo. Mas, às vezes, usando meu filho de novo, quando você tem uma reunião com engenheiro, digamos, e os marqueteiros... São culturas diferentes. Não vai render nada se alguém lá, pelo menos uma pessoa, não tenha inteligência cultural para conduzir, para traduzir as línguas diferentes, para que tenha uma cosmovisão que inclui os dois lados para reconciliar os dois lados e criar uma comunicação intangível para os dois lados. Inteligência cultural, você pode estudar livros, mas você não vai adquirir inteligência cultural. A melhor forma de fazer isso é tchau, Brasil. Tô indo uma semana, um mês, um ano, não sei, mas tô fora. Por quê? Porque lá, aquela convivência com pessoas da cultura receptora, mas também de outras culturas que estão lá junto com você, não tem nada melhor. É linguística, é cultural e acaba preparando você vai adquirir ferramentas que você pode utilizar todo dia no trabalho. Com certeza. E é interessante você ter falado isso, porque tanto a Elô como o Estevão, que gravaram um podcast mais cedo, falaram sobre isso. Que bom. Então, já é validando o que foi comentado. Nossa, eu ia pedir um conselho para você no final para quem tá, né, não tem certeza de se vai ou não, mas eu acho que você já deu um grande conselho, né? Não tenho outro conselho melhor, pelo menos. Posso dar outros, mas não melhor que essa. Essa foi o melhor que eu tenho vinculado com esse assunto. Perfeito. E, na verdade, para a vida. Qualquer adolescente, qualquer jovem, qualquer profissional em transição na vida, com 30, 40, 50 anos, até que está se aposentando ou aposentado. A melhor forma de não morrer logo... Desculpe falar desse jeito, não tem problema. Mas eu estou baseando isso em pesquisas sociológicas que acontecem, que eu já vi. Eu falei que... acho que eu falei. Que é sociólogo. Então, quem se aposenta, se não tiver um plano legal de ter significado na vida e fazer impacto na vida de outros, morre logo. Sim. Não estou brincando. Então, o que eu vou fazer? De ter significado... pode até ter o sentido de, não, eu quero fazer coisas legais também, mais divertidas. Ok, vai para um outro país, tenta aprender uma outra coisa. Eu tenho 65, eu não consigo aprender outra língua. Você consegue, especialmente estando lá. Aqui, lendo livro, estudando num curso, você vai aprender alguma coisa, mas vai lá, outra história. Pegando ônibus, indo num restaurante, né, precisando se comunicar. As pessoas que vivem mais tempo com mais qualidade de vida são as pessoas que
que entram nessas aventuras pós-aposentadoria. Então, por isso eu estou dizendo, sobre a aposentadoria, essa ideia de experiências transculturais e de inteligência cultural é para todo mundo. Adolescente e jovem, já na carreira, já se aposentando, já aposentado, é para todo mundo. Prepara para o trabalho, para o casamento, para a aposentadoria, para a vida em igreja, né? Esse conviver com o outro, conhecer o outro, faz você ver a sua casa de um jeito diferente, né? E valorizar muito mais o que você tem. Verdade. Ter muito mais gratidão na vida, que é um outro fator que ajuda as pessoas vivem muito mais tempo com muito mais qualidade de vida. Sim. Uma vida de gratidão. A melhor forma de ser grato, talvez, seja justamente vá para um país que não tem o que nós temos aqui. Sim. Nós somos abençoados. Nós temos muito aqui no Brasil. É verdade. Então, João, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por esse bate-papo com tantas coisas diferentes que se costuram e conversam sobre experiência intercultural. Muito obrigada mesmo. Foi muito especial, uma grande celebração de 15 anos. E parabéns para vocês, parabéns, eu não vou tocar nem comer, mas para vocês. Tá bom. Tá ótimo. Mas 15 anos, parabéns por 15 anos, não sem lutas e dificuldades, mas por terem superado as dificuldades e criado algo de valor, algo de substância, algo que faz diferença na vida dos intercambistas e de fornecedores de serviços e de famílias lá em outros países, etc. Vocês criaram um ecossistema de impacto, um ecossistema que faz diferença. Então, parabéns, que não é pouca coisa, é grande coisa chegar até os 15 anos bem desse jeito. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada.